Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, os espíritos que fazem, os espíritos que dirigem esta casa de oração e trabalho, que a paz de todos eles possa recair sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. A temática da noite versará sobre o amor materno. Mas antes que a gente inicie qualquer consideração a respeito da temática a ser desenvolvida, eu não poderia deixar de registrar o meu agradecimento por estar com vocês na noite de hoje, sendo eu encarregada de realizar a palestra num dia que a casa está em festa. Agradeço a confiança, agradeço o carinho e agradeço, sobretudo, por estar podendo viver com vocês um dia de profundo agradecimento e gratidão. Por uma casa que não deixa de fazer também o seu papel de mãe, abrigando, recebendo a todos, instruindo, consolando, direcionando as nossas mentes e os nossos corações para uma visão mais equilibrada a respeito das dificuldades que se apresentam na vida de cada um de nós, e que essa casa, de forma tão lúcida, tão equilibrada, tem sabido, ao longo desses 77 anos, realizar. Então, a casa está de parabéns, e cada um de vocês que a fazem, ajudando que ela possa estar de forma continuada, aberta, no desempenho de suas tarefas que ela se propôs. Então, que cada um de vocês possam se sentir cada vez mais energizados e cada vez mais gratos a essa casa que sempre está a acolher a todos. Que possam verdadeiramente meditar, porque eu sempre digo, o mês de aniversário nos sugere, entre esses momentos de vibração espiritual que vivemos dentro do convívio das reuniões, o mês de aniversário deve sugerir a cada um de nós que fazemos parte de uma casa profundas reflexões, no sentido de perguntarmos a nós próprios o que é que nós estamos devolvendo em relação àquilo que ela sempre esteve e está a nos dar. Porque de alguma forma eu posso colaborar para que a casa e principalmente Jesus encontre em mim também uma possibilidade maior de trabalho, de abnegação e principalmente de ajuda continuada, como ele pede a cada um de nós na cooperação do seu trabalho, a divulgação da sua boa nova aqui na Terra. Então, parabéns a toda a diretoria que aqui está representada pelos nossos irmãos, parabéns a todos os trabalhadores e frequentadores, e nas nossas vibrações também incluamos aqueles nomes que ao longo do mês com certeza vão ser citados. Eu vinha para cá, me lembrava de Bel, né? Eu estava aqui com Ivânia, ela falava de Jadinha. Eu também, aqui sentada, me lembrava daquela, como é aquela baixinha que morreu no acidente? Isaurani, me lembrava de Isaurani, como também me lembrava de Isaurani, pois é, foi ela que me chamou para a tribuna. Me lembrava também de Suzana, que aqui não está, porque as condições físicas não permitem, mas que era aquela trabalhadora silenciosa, né? Mas sempre pronta a servir. Então, que Vicente de Paulo e sua equipe possa acalentar o coração desses que não estão fisicamente, mas que presentes estão nas vibrações de cada um de nós. Bom, amor materno. Amor materno. Vivemos no domingo próximo passado as emoções de um dia de muito significado nas nossas existências. O Dia das Mães. Eu recebi diversas mensagens, troquei mensagens, recebi, enviei,
porque na realidade é um dia que toca os nossos corações. Lembranças muitas vezes e que a gente traz para perto de nós aqueles que estão distantes fisicamente, mas presentes nos nossos corações. A presença daquelas que já voltaram ao mundo espiritual. E também a presença de outros sentimentos, nem sempre, eu dizia, que é uma data feliz, mas é uma data também marcada muitas vezes por sentimentos contraditórios. Eu me lembro que certa feita fui convidada para falar na Federação Espírita de Pernambuco nesse dia, o Dia das Mães. E no final da palestra, eu dizia que o dia já estava quase que caminhando para o final. A palestra termina às 5 horas da tarde. E é provável que naquela assembleia, algumas das mães não tivessem até aquele momento recebido a ligação de um filho. E que essa ligação poderia ter sido durante todo o dia ansiosamente esperada. E eu percebi que vários semblantes tiveram a presença da lágrima. Conversava isso lá em casa com meus filhos e um deles me disse: mamãe, é porque na realidade muitas não sabem ser mães. E aí, isso na visão do meu filho, que me repassava, era uma resposta de um comportamento que muitas vezes não tinha correspondido à função da maternidade. É verdade. Mas esse sentimento que é ser mãe, esse sentimento da maternidade, nós vamos observá-lo que ele apresenta-se nas mães, de forma bem diferenciada. Eu dizia naquela palestra à época, e agora repito, que há mães e mães. E é um sentimento que não muitas vezes a gente observe que a grande quantidade seja bem mais de mães que estão abraçando ou abraçaram a função da maternidade. Aqui e acolá, em relação a esse sentimento tão forte que mexe com a nossa estrutura emocional, muitas vezes existem mulheres que não querem passar pela oportunidade de experimentá-lo. Eu tenho guardado uma revista em que a revista Veja, essa da Editora Abril, no dia 29 de maio de 2013, ela trouxe na sua capa uma mulher executiva, e aqui na parte onde ela poderia recolher a presença de um filho, aquela sinalização de não, e a revista indaga: filhos, não obrigada. Eu guardei essa reportagem porque, como a gente gosta de conversar, né? Aqui e acolá a gente pega subsídios aquele material que a gente guarda. E a gente foi encontrar nessa revista uma grande consultora americana chamada Sheryl Sandberg. Ela que tem um papel de destaque na sociedade americana. Ela diz que ela defende a tese de que a mulher só ascenderá profissionalmente se deixar de se comportar como vítima e passar a agir como os homens agem. Na visão dela, ela que está no comando da empresa Facebook, à época, no ano 2013, não sei se ainda está, era uma das mulheres mais poderosas e executivas dos Estados Unidos. Ela diz que na vida da mulher, hoje, pesa um grande dilema. Se ela quiser ascender profissionalmente, ela não pode pensar em ser mãe. Ela tem que deixar de lado a maternidade. E a gente ainda olhando alguns destaques dessa reportagem, uma mulher entrevistada, ela diz: sempre tive claro para mim que preservar a minha liberdade vinha em primeiro lugar. Então, filhos, não. Mas, ao mesmo tempo em que a gente observa mulheres, que na visão do espírito André Luiz, num dos seus livros, que foram psicografados por Chico Xavier, ele diz que existem mulheres que são mais fêmeas do que mães. É um texto forte, mas é uma visão do espírito André Luiz em relação a determinadas mulheres. E é no bojo da nossa rica literatura espírita que nós vamos encontrar
informações que nos vêm calar ou dar respostas a estas situações. Porque, na realidade, a doutrina espírita nos informa que não é a roupagem física que caracteriza na mulher o sentimento da maternidade. O Espírito Emmanuel diz que a maternidade é uma função espiritual, em que muitas vezes o espírito demora séculos para adquirir as virtudes que caracterizam o perfil da mulher-mãe. E quais seriam essas virtudes? A humildade, o devotamento, a ternura, a intuição e o amor. Então não é o fato de estarmos hoje na posição física de mulheres que esse instinto vai preservar-se e ao mesmo tempo desenvolver-se a ponto de não termos apenas o instinto, mas o sentimento da maternidade. No Livro dos Espíritos, na questão 890, Allan Kardec indaga: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Resposta dos Espíritos: é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, é uma coisa e outra. É instinto, mas também é virtude, é conquista do espírito, que na visão do Espírito Emmanuel muitas vezes demora séculos para que o espírito adquira essas virtudes do devotamento, essa virtude da humildade, da ternura, da intuição e do amor. Querendo ainda discorrer mais sobre essa situação em que muitas mulheres não têm desenvolvido muito esse sentimento de maternidade, na questão seguinte, Allan Kardec indaga: estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Parece paradoxal, não é? Quando a gente canta as virtudes da maternidade, nós vamos observar que existem mães, palavras de Allan Kardec indagando aos espíritos, o que é que acontece? Elas odeiam o filho, mesmo desde a tenra idade. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação. Se aconteceu ele ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho em outra existência. Eu dizia ainda há pouco que existem mulheres que estão dizendo não à maternidade. E existem outras, eu estava certa feita num consultório médico, e eu confesso a vocês, eu tirei a folha da revista no sentido de não ficar comigo aquela informação lá na frente, eu repassar, uma história de uma mulher que saiu de uma cidade de Minas Gerais, de Vinolândia. Ela saiu aos 22 anos de idade. Ela foi ganhar a vida na cidade grande de São Paulo, ela levava na sua bagagem, dizia ela, os planos de formar uma família, de ser mãe, de se profissionalizar na cidade grande. Mas diz ela que numa determinada viagem que ela faz de volta de São Paulo para Divinolândia, aconteceu um acidente. E esse acidente teria feito com que a senhora Ana Maria Figueiredo, ela ficasse paraplégica. Então ela conta que a vida dela em São Paulo, a partir da doença contraída, né, do fator biológico contraído, ela ficou quase que impossibilitada de realizar o seu sonho. Trabalhou com muita dificuldade, porque à época a sociedade ainda tinha, como ainda tem hoje, preconceito contra aqueles que apresentam determinadas deficiências físicas. Ela disse que conseguiu, a muito custo, realizar-se profissionalmente em São Paulo. Só que na bagagem dela, ela tinha também o desejo de ser mãe. E ela disse que aí começaram a surgir as dificuldades. Então, muitas pessoas, principalmente os amigos e os familiares, disseram: como é que você pode levar à frente uma situação dessa? Um planejamento desse? Você ser mãe numa situação tal.
Aí ela se deu conta que a questão preconceito na sociedade vige apenas, não apenas nas questões ligadas ao profissionalismo, mas também nas questões íntimas de escolhas, das escolhas íntimas de cada ser. E ela disse que engravidou. Inicialmente ela pensou, se não conseguisse de forma natural, ela artificialmente procuraria um jeito, porque ela queria ser mãe. Então ela conseguiu com muita dificuldade, criticada, disse que as pessoas muitas vezes quando a encontravam na rua, com o dedo em riste, perguntavam-lhe, como é que você e os médicos também permitiram que você estivesse a gestar? Aí ela dizia, onde é que está escrito que haja um impedimento da mulher amar um filho que quis gestar? Onde está? Por ela ser paraplégica. Quando, na realidade, na visão dela, existem tantas mães que são fisicamente perfeitas, e aí a gente retorna ao conhecimento da doutrina espírita, até para abrir um leque para as pessoas que, não obstante terem recebido o essencial na vida, e a gente vai falar no final da nossa palestra, que foi o fato de estarem vivas, esses espíritos do que representam filhos de muitas mulheres, alimentam de si um sentimento de raiva muito grande em relação às mães, quando não registram o essencial, estarem vivas. Então ela diz, quantas mulheres têm tudo, corpo físico perfeito, possibilidades financeiras, e se negam à possibilidade de ser mães. E onde está escrito que eu não poderia sê-lo. Aí ela conta que ela já estava com a gravidez bem... Aqui ela está com a gravidez assim, já bem dilatado, o útero. E ela seria mãe de um filho. Não sabemos como está a Ana Maria Figueiredo depois desses anos onde ela relatou o fato, mas nós achamos muito interessante a história dessa mulher que, não obstante as dificuldades físicas, quis ser mãe. Mas é um sentimento muito forte. É um sentimento muito forte. Nós vamos encontrar, na revista Reformador de alguns anos, um autor chamado Passos Lírio. Ele escrevia muito na revista Reformador sobre a questão família. E ele conta, tal qual Ivanira leu no exórdio, que parece que quando Deus criou, na visão de Passos Lírio, quando ele fala na dedicação materna, ele diz que parece que Deus, ao criar as mães, deu-lhe algo diferente, deu-lhes algo especial, que façam com que essas mulheres, além de gestar biologicamente os seus filhos, acompanhem espiritualmente os filhos onde quer que eles estejam. Aí eu acrescento, e como estejam, não é? Não obstante, muitas vezes, nossos filhos já serem casados, a nossa preocupação é muito grande ainda em relação a eles, como se eles ainda fossem crianças e precisassem o tempo todo de cada um de nós. E Passos Lírio conta, nesse seu artigo escrito à revista Reformador, um caso muito interessante que se passou lá na Armênia. Ele conta que é uma região muito dada a terremotos, e num certo dia uma mulher foi visitar sua irmã em um apartamento lá naquela cidade, naquele país. E quando ela estava com a filhinha de 3 anos, Gaianei, em visita à casa do irmão, um terremoto muito forte se fez. A casa foi totalmente destruída, inclusive a irmã, ela não conseguiu resistir. E sobreviveu àquele fato, a Suzane Petrocian e a sua filhinha Gaianês de 3 anos. Elas estavam na cozinha quando o terremoto aconteceu. E a filhinha dela, junto dela, o tempo todo, sobre elas uma laje, uma dificuldade imensa delas se locomoverem debaixo da laje. Em determinado momento, a filhinha disse para a mãe, mamãe, eu estou com sede, mamãe, eu estou com muita sede. E ela, com muita dificuldade, ela conseguiu trazer para perto de si um pote de geleia. A menina se alimentou da geleia, mas a geleia é doce e a sede aumentou. E a menininha a chorar dizia, mamãe, eu quero beber, eu estou com sede. E a Suzane Petrocian, não tendo perto de si nada que pudesse saciar a sede da filha, aplacar aquela sede, resolveu com um caco de vidro, daquele vidro de geleia que ela quebrou, ela fez um sangue no seu dedo de polegar e ela começou a alimentar a filha com o sangue que saíra daquele corte. Mas a menina chupava o dedo e a partir daquele dia, outros dias se seguiram, elas não foram resgatadas. E conta Passos Lírio que
graças à abnegação, ao devotamento, ao sacrifício daquela mulher, 7 dias se passaram e a menina saiu dali com vida, e ela também, graças à dedicação daquela mulher. A gente poderia fazer uma retrospectiva muito grande de mulheres e mulheres que sabem exercitar bem a função da maternidade. Quantas delas? Aqui na minha mente, eu não tinha nem trabalhado antes de vir para aqui, mas eu agora estou a recordar. Aquela mulher de Salvador que, com muita dificuldade, Divaldo Pereira Franco conta aquela história, comovente história em que ela deu possibilidades a um filho, ela que era lavadeira, que certo dia levou o filho para a casa de uma mulher que ela lavava roupas, e lá chegando o menino se encantou com a quantidade de livros que havia ali no escritório e disse: mamãe, eu quero estudar. Eu quero estudar. Você vai estudar, meu filho. Ela também vendia acarajés perto do elevador Lacerda, e ela alimentou no filho a certeza porque ele queria ser médico, de que ele ia cursar uma faculdade de medicina. E ela se desprendeu a ponto tal de dar-lhe possibilidade de ele adquirir o seu diploma de médico. Mas quando estava muito próximo do dia de formatura, ela, que com a simpática que ela era, tratava muito bem as pessoas, ela conseguiu que o filho pudesse ter um pouco mais de especialização junto a um professor que lhe comprava diariamente acarajé. E com esse relacionamento com esse professor médico, o menino conheceu a filha, apaixonou-se pela filha, a filha se apaixonou por ele, e eles começaram a namorar, perto do dia da formatura, dias próximos à formatura. Ela era uma mulher muito simples, ela era negra, e ela resolveu comprar 2 pares de sapato, um para ir para a festa da formatura e o outro par de sapatos para ela treinar dentro de casa, para não fazer feio. Bem próximo do dia da formatura, vocês devem se lembrar desse fato. O menino olhou para ela e disse: mamãe, eu tenho algo a lhe pedir. Eu queria, mamãe, que a senhora não fosse a minha festa de formatura. A senhora está sabendo que eu sou noiva agora de fulana, fulana é filha de fulano, que é muito rico, e eu não gostaria que a senhora fizesse feio na minha festa de formatura. Mamãe, eu não queria que você fosse. E ela, olhando para o filho, disse: não tem problema, meu filho, eu não vou. Mas tem alguma coisa, mãe, que eu ainda quero te acrescentar. Eu agora vou fazer um consultório junto com o pessoal que tem dinheiro. E não ficaria muito bem, mamãe, você, com a forma simples que lhe caracteriza, aparecer no consultório. Então eu vou lhe fazer uma coisa, eu vou lhe dar um talão de cheques. Quando a senhora se precisar de algo, não precisa ir até mim. A senhora emite um cheque. Guarde seu cheque, meu filho, até hoje. Eu consegui sobreviver sem ter manuseado um dia um talão de cheque. Guarde-o, não precisa. E aquele rapaz seguiu a sua trajetória. Lá na frente, essa mulher teve a possibilidade de conhecer a doutrina espírita e morreria, desencarnaria nos braços de Divaldo Pereira Franco e faria um apelo a ele. Um dia, se ele tiver vontade de saber como eu morri, você lhe diga que eu nunca deixei de o amar. De forma muito orgulhosa, prepotente, ele chegou junto de Divaldo e perguntou: de quem morreu aquela senhora? Eu não sei de quem você está a falar, aquela senhora. Quando ele voltou de forma humilde e perguntou como morreu a minha mãe, Divaldo passou-lhe a informação. Nunca se esquecendo de você. Que amor é esse? Que amor é esse que muitos filhos muitas vezes se interpelam, porque há mães que fazem assim e há outros que fazem de forma tão diferenciada. A reencarnação nos dá a resposta para isso, mas existe uma explicação também muito interessante, psicológica, que está num livro de Alberto Almeida chamado Quando o Amor Pede Passagem. Nesse livro, o nosso conhecido e querido médico Alberto Almeida, que vai estar no Congresso Espírita no próximo sábado, lá no Centro de Convenções, Pais e Educadores, Alberto dizia que sentimento é este? O sentimento do amor. Que sentimento é esse? Que ele é o hálito da providência divina, do amor de Deus. E muitas pessoas na Terra passam sem conhecê-lo. Que amor é esse? Que sentimento é esse que é tão decantado? E às vezes ele leva a muitas pessoas grandes frustrações. Que sentimento é esse? Capaz de levar paz e alegria a muitos corações e tristeza, tormentos e depressões a tantos outros.
Que sentimento é esse que dá saúde a determinadas pessoas e a outras tantas fazem adoecer? Ele pergunta e a gente vai encontrar respostas. Que sentimento é este? Ele diz: parece ser amor, mas não é. Muitas vezes a pessoa imagina que ama. No entanto, junto do sentimento que nós chamamos de amor, existe uma série de sentimentos. E ele aí sai declinando, muitas vezes, quando a gente gosta de alguém. Mas que somos comandados não pelo amor, né, mas pelo ciúme, que muitos dizem que é o condimento do amor. A gente confunde posse com zelo. A gente confunde o próprio sentimento com cuidado. Que amor é esse? Que muitas vezes determinadas mulheres, quando elas se sentem inseguras, elas se aproximam de determinados homens que são fortes e elas pensam que elas estão a amar. Elas estão buscando um arrego para o seu processo de segurança. Que sentimento é esse, ou que amor é esse, que muitas vezes determinados homens se aproximam de determinadas mulheres numa situação financeira razoável ou de destaque, e eles dizem que as amam. No entanto, eles amam a possibilidade de modificar o seu status social. Que amor é esse que muitas vezes faz com que determinadas mães tolham a possibilidade de liberdade de seus filhos? Na realidade, não é amor, diz Alberto, é a expressão de um sentimento egoístico. Porque um amor que é amor, ele diz, ele não pode ser um sentimento ambivalente. É esse sentimento que verdadeiramente nos traz alegria, felicidade, saúde, paz espiritual. Então, tudo que está próximo do amor, mas que tem uma dinâmica de relação, que traz sentimentos outros, pode parecer amor, diz ele, mas não é amor. Então, na realidade, a gente faz um link, a gente faz uma relação, a gente faz um paralelo com o pensamento de Viana de Carvalho, quando ele diz: a mediunidade é uma faculdade que ela eclode, ou ela pode aparecer e desenvolver em pessoas que vivem em consciência de sono. E existe também a possibilidade da faculdade mediúnica, ela eclodir em pessoas que têm a consciência despertas. Então, existem mães ainda que trazem muito forte dentro de si, ainda fala muito forte dentro de si, o sentimento da sexualidade, o sentimento do ciúme, o sentimento egoísta da sua satisfação primeira, o sentimento de irrealização na área da sexualidade e outros tantos sentimentos que fazem não deixar que o amor ali exista, mas existe na fase daquele fruto verde que ainda está por desabrochar. Mas que devemos todos nós trabalhar, não para que aquele fruto fique apodrecido, porque já perceberam que há frutos que não chegam a amadurecer. Aí ele diz, na criatura humana, o sentimento do amor às vezes não desabrocha, não desenvolve, porque a pessoa se acomoda na preguiça e muitas vezes não se trabalha da maneira que está a exercitar aquilo que ela diz ser amor. Então, por uma realidade que a doutrina espírita nos fala de que temos perto de nós os filhos ou os pais com os quais temos anteriores ligações, a gente vai entendendo o porquê. Há mães e há mães. Há mães que se dedicam, mas existem mães que estão ainda naquela fase do amor egoístico que ainda não aprenderam a renunciar. Mas vamos decantar ainda as grandezas do amor materno. E ao fazê-lo, eu me lembro aqui de um livro fantástico, Mães que Mudaram o Mundo. E nesse livro, As Mães que Mudaram o Mundo, nós vamos encontrar relatos de mães que viveram lá fora, trazendo com a sua participação afetiva e equilibrada a possibilidade de elevarem os seus filhos para grandes patamares espirituais, não apenas profissionais e sociais, mas para grandes patamares espirituais. Eu me lembro da senhora Nellie Reagan, a mãe do presidente dos Estados Unidos, de uma certa época, Ronald Reagan. Nellie Reagan era casada com o senhor Jack Reagan, e ele era um bebedor, era um alcoólatra, quanto mais.
E era de forma repetida que muitas vezes o Ronald Reagan trazia com muita dificuldade o pai para dentro do quarto. E um certo dia ele disse para a mãe: mamãe, como é que eu posso ser alguém na vida se eu tenho como pai um homem que não se controla na bebida? Como é que eu posso ser? Aí ela diz de forma lúcida, porque a maternidade, temos a certeza, principalmente nós que aqui estamos e somos mães, ela tem que ser exercida de forma vigilante, de forma equilibrada. Então ela olha para o filho e diz: meu filho, o problema da bebida do seu pai é um problema dele, seu pai é um doente. No entanto, você está aqui e você me tem, e eu posso dar-lhe possibilidades de você crescer. Era uma mulher muito religiosa. E a religião faz uma diferença muito grande na vida de cada um de nós. Não tenham a menor dúvida. A religião dá-nos uma fortaleza interior que, na linguagem psicológica, dá-nos possibilidade de que nós tenhamos resiliência diante da vida, diante dos obstáculos que a vida esteja a nos apresentar. Essa faculdade de resistir aos embaraços, aos problemas, aos desafios que a vida está sempre a cada um de nós apresentar. Então, essa mulher tinha essa faculdade de resiliência muito grande. Ela educou os filhos religiosamente. Ronald Reagan, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele foi uma criança que participava de dramatizações dentro da igreja. Ele foi um locutor de rádio e depois ele entrou no mundo da política. Ao entrar, ele, certa feita, entrevistado, ele diria, isso no ano de 1981, se eu sofresse um grande problema de um naufrágio e só um livro eu pudesse levar comigo, eu levaria a Bíblia. Lá na frente, em outra declaração, ele diz que não existe algo que tinha comovido tanto na política dos Estados Unidos de que um dia observar a figura de George Washington ajoelhado a orar. Uma outra frase grande de Ronald Reagan, ele diz que nós podemos esquecer daqueles fatos que fizeram parte da nossa infância, da nossa juventude, mas nunca cada um de nós esquece o caráter, a honestidade, o lastro moral e religioso que os pais estiveram a nos dar. Um trabalho grandioso daquela mãe impulsionando o filho para frente. Mas é nessa mesma obra que nós vamos encontrar um relato muito interessante de uma senhora chamada Sonia Kerson. Ela foi a mãe de Ben Carson, um grande neurocirurgião que se destacou no mundo porque ele fez uma cirurgia separando duas gêmeas siamesas ligadas na cabeça. Mas como começou essa história? Essa história é belíssima porque essa mulher, ela aos 18 anos se separou do marido porque ele era bígamo. Ela era uma mulher negra, não tinha recursos econômicos, mas ela levou muito a sério a função da maternidade. Ela não abriu mão de ser, não obstante as dificuldades, e essa lição que cada um de nós como mulher devemos levar conosco ao daqui sair, ela levou tão a sério que certo dia, ela recebe o boletim escolar dos filhos e ela vê notas muito baixas. E ela diz: não estou satisfeita com essas notas, não estou. Mamãe, não tem problema, a gente recupera depois. É um grande problema. Eu não sei como mãe o que eu devo lhes orientar, mas eu aprendi que na Bíblia a gente pode orar pedindo a proteção do alto e no dia seguinte a gente vai receber a orientação. No dia seguinte ela chama os dois e ela diz: a Bíblia me orientou. E a orientação que eu tenho para lhes repassar, ela tinha 2 filhos, é que a partir de hoje, aqui dentro de casa, a televisão só vai ser ligada 2 vezes para você assistir 2 programas semanais de televisão. 2 vezes. E ainda tem mais. Vocês vão ter que ler livros e depois me apresentar 2 relatórios a respeito dos livros. Eles protestaram. O Ben Carson disse: puxa, como é que nós vamos viver assim? Alguns dias após, ele diz: mamãe, eu descobri a maravilha que você na nossa vida nos fez. Através dos livros, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo, conhecer outras ideias. E ele foi crescendo. Aos 33 anos de idade, ele entrou na faculdade de medicina. E se tornou um grande neurocirurgião, fazendo não apenas essa cirurgia que ele se destacou no mundo, mas também fazendo outras cirurgias delicadas. E ele diria no seu depoimento:
Eu poderia ser uma criança simples, vivendo pelas ruas de Detroit. É claro que na minha vida e na vida do meu irmão, que se tornou engenheiro graças a um impulso dado pela minha mãe, é claro que tinha o dedo de Deus, mas foi a visão corajosa e destemida dessa mulher que eu me tornei a pessoa que sou. E como criança pobre, tive a felicidade de participar dos grandes trabalhos da medicina. A gente não pode esquecer de Maria de Nazaré, não é? Aquela mulher simples, mas de alta evolução espiritual. Eu tenho um relato dela que eu acho de uma beleza, de um encantamento, quando ela foi avisada por João que Jesus havia sido preso. E ela fica querendo seguir de longe todos aqueles passos que levariam seu filho à crucificação. Mas mentalmente, o irmão X registra todas as interrogações que passaram na cabeça dela. Ah, ele foi preso, mas ele vai ser solto. Não, ele foi levado a julgamento, mas as pessoas, na hora de decidirem, em observando tudo que ele fez, vão lhe salvar. Afinal de contas, ele só realizou o bem. E é quando o culminar de todas essas emoções terminaram com a crucificação de Jesus, ela, naquele momento angustioso de sua vida de mãe, ela teria um pensamento muito grande e belo, que a gente deve incorporar na vida, na função de cada um de nós. Antes dele ser meu filho, ele é filho de Deus. Antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Eu tenho meus planos, que são planos humanos, mas na vida dele existe um plano maior. Eu choro, mas no mundo espiritual, os espíritos estão a sorrir, porque ele soube sair vitorioso. Trazer esses exemplos dessas grandes mulheres, e principalmente da mãe de Jesus, para que a gente possa, de forma planificada, realizar a nossa função de mulheres aqui na Terra. Com autoridade moral, com desprendimento, com lucidez espiritual, que nos permita observar até onde a gente deve ir, aonde a gente deve parar. Obedecendo aquilo ou aquela missão que eles vieram aqui na Terra realizar. É muito importante isso, mas principalmente, eu relembraria, principalmente para nós que somos mulheres, aquela questão de termos nas nossas vidas, como mães, a autoridade moral. Eu assisti há poucos dias um diálogo que se travou num restaurante, e nós estávamos em conjunto, e várias pessoas ali estavam, e eu vi um filho dizer assim, para a mãe. Ele trazia consigo marcas daquilo que ficara lá atrás, e ele dissera: eu nunca fui à Disney. Eu nunca fui à Disney. Aí a mãe, muito lúcida e com muita autoridade moral, disse: meu filho, você não foi à Disney. Mas, em compensação, você foi estudar numa faculdade de medicina particular em outro estado. E aí ele calou: você não foi à Disney, mas você foi estudar numa faculdade de medicina particular em outro estado. E ela dizia com muita autoridade moral, e eu acompanhava aquela narrativa. Ela dizia: eu olho para trás e sinto-me feliz por tudo aquilo que em relação aos meus filhos eu fiz. E aí houve um silêncio do respeito. O silêncio que foi derivante, ou originário, dos atos que aquela mulher, na sua vida, como mãe, ela praticou. Então, que cada um de nós, que estamos ainda a caminho, trabalhando nesta função grandiosa, que é a função da maternidade, indaguemos-nos como nós estamos a fazer. Mas tenhamos, cada um de nós, na postura de mães ou na postura de filhos, uma reflexão muito interessante que eu vi, e eu amei esse trabalho de um médico lá de Minas Gerais chamado Andrei Moreira. E esse médico falava a respeito da gratidão. E ao fazê-lo, ele dedicou uma parte da sua palestra, onde ele dizia: os filhos, eles devem reter nas suas memórias um sentimento muito forte de gratidão em relação aos pais.
É bem verdade que eles foram trazidos ao mundo nem sempre por atos que foram avalizados depois pelos seus próprios filhos, que muitas vezes frustrados, né? Guardam determinadas marcas daquilo que os pais, suas mães lhes fez. Mas ele diria com muita propriedade, um agricultor, quando ele pega uma semente e ele planta na terra, e depois ele aduba essa semente, ele rega, ele tira as ervas daninhas para que a árvore possa crescer, a árvore cresce. E depois, quando ele observa que os galhos não estão tão bem colocados, ele se vale da poda. Aí o médico indagava, a poda faz morrer a árvore? A poda faz morrer a árvore? A poda que se realiza na árvore faz morrer? Não. Muitas vezes faz com que ela cresça com mais vitalidade. E ele lembrava a cada um de nós, o nosso corpo, 50% está ali de células que foram provenientes do pai, 50% das células provenientes da mãe. E isso nos faz, ou nos fez, viver. E isso é o essencial. Isso é uma resposta que eu estou querendo dar porque a gente percebe que às vezes há um sentimento muito generalizado de queixa em relação ao que nossa mãe e o nosso pai nos fez, né? Para que a gente retenha. O essencial eles nos deram, a mãe nos deu. É como muitas vezes a gente se prende no acessório e esquece o essencial. É como alguém que muitas vezes ganha um prêmio de 10 milhões e muitas vezes se fixa porque faltou 10 reais. O que é que nós estamos fazendo? Olhando para trás, observando o comportamento dos nossos pais e das nossas mães. Em relação ao comportamento deles, diz o palestrante espírita, a gente não deve se permitir nem perdão, nem entendimento. Ele diz, os filhos não devem dizer, eu vou perdoar o meu pai, eu vou perdoar a minha mãe, porque em assim fazendo eles se colocam numa posição de superioridade. E não devem, por outro lado, pensar, eu vou entender, ter uma atitude de entendimento, porque a gente não sabe o que motivou a ação do meu pai ou da minha mãe. Por que é que eles agiram da maneira que agiram? Aí ele traz uma situação muito engraçada de um diálogo. Vocês conhecem aquela personagem Mafalda, né? Conhecem? O cartunista, né? Ele colocou na boca de Mafalda um diálogo muito interessante que ela travara com uma amiga. A amiga disse assim para Mafalda certa feita, eu não entendo as pessoas adultas. As pessoas adultas são pessoas muito difíceis de entender. Aí Mafalda, olhando para a amiga, disse assim, você já entrou num filme depois que ele começou? Aí ela disse, já. Você entende o filme? Os nossos pais, quando começaram a história de vida deles, né, é como um filme. Eles já começaram, a gente chega depois. Então, em relação ao nosso pai e à nossa mãe, não nos cabe julgar. Cabe, principalmente para cada um de nós que somos espíritas, que sabemos porque nascemos daquele pai e daquela mãe, agradecer. Aceitar. Porque o essencial, aquele pai, aquela mãe nos deu. O essencial. As marcas que eles deixaram, muitas vezes nos fizeram, se a gente tiver um critério justo, pensar com justeza, a gente vai se dar conta que aquelas marcas nos fizeram crescer se a gente não quiser descer ao fundo do poço e ficar a lamentar. Essas marcas nos fizeram crescer. Eu assisti domingo, eu não sei se vocês também, uma situação de uma mulher, aí eu chorei, gente, porque é demais o que eu presenciei na tela da televisão. Uma mulher que ela foi largada pela mãe. Assistiram essa história? Ela foi muito repassada. E aí essa mulher, essa menina, foi morar na casa de um tio que a estuprou.
E ela, querendo sair da casa do tio, caiu nas mãos de um prostíbulo, onde ela foi estuprada por muitos outros homens. Aí ela resolveu voltar para a casa do tio, porque afinal era um só a estuprar. Volta para lá. Depois ela sai do país, vai para um outro local, continua sendo explorada. Um dia tentou se suicidar, ela tem a marca e conseguiu se salvar. E agora a televisão, não sei como, ligou as duas, a mãe e a filha. Ela fez carreira fora do Brasil. E ali ela estava diante da televisão a dizer que perdoava a mãe. É uma cena que quem assistiu não conseguia resistir. E Vanira está lembrando aqui, ó. A mãe tinha 14 anos e os pais não aceitaram a gravidez. Não aceitaram a criança. Gente, reportemos ao passado. Hoje uma gravidez que surge sem que se saiba, né? Que a pessoa está amparada legalmente, hoje é aceito. Mas voltemos ao passado. Como a sociedade reagia em relação às mães solteiras. Então, cai bem as palavras do médico espírita. Não nos cabe essa questão de julgar, nem tentar entender. Porque quando a história deles começava, a gente ainda estava por vir. Então, no momento de grande reflexão que eu convido a vocês, em qualquer situação em que nós estamos ou estivemos a passar, tendo a felicidade de ter uma mãe que exerceu a função da maternidade de uma forma plena, ou naquela outra função em que ela não soube realizá-la e muitas vezes deixou marcas fortes nos nossos corações, pensemos o seguinte: elas nos deram o essencial. Porque existe uma quantidade enorme de pessoas, de espíritos que querem voltar e as portas estão fechadas. Eu gostaria de agora, nesse momento final, em que a gente vai escutar uma música que se chama 9 Meses. Essa música me chegou de presente no Dia das Mães. Uma pessoa me repassou e da primeira vez que eu ouvi a música, eu disse: meu Deus, que coisa linda, isso tem que ser divulgado. E eu soubera que uma mãe com um lar muito bem estruturado, ela que estava grávida do 3º filho e ela não queria, assim que eu ouvi essa música, eu disse: eu vou repassar para ela. E ela mandou me agradecer, emocionada, e que a gente também possa escutar a voz dessa cantora, Bárbara Dias. Não é tão conhecida, eu não conhecia a partir desse trabalho, onde ela narra a gravação, né, o fato, a vida no útero. O título da música é 9 Meses. Vocês conhecem? 9 meses. É o filho crescendo na barriga da mãe e ele dando forças a ela para que ele possa nascer. Então, que a gente possa escutar. Eu pediria muito silêncio para que a gente pudesse escutar a voz da Bárbara, na sua voz, falando a respeito dos 9 meses. O nosso técnico aí conseguiu? Um mês e o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí.
Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Gente, que a gente possa estar na internet, vocês podem achar 9 meses, Bárbara Dias. É o apelo de um espírito que quer reencarnar e pede à mãe que ela seque o choro. A frase é muito linda. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, e eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. E vocês todos que aqui estão, principalmente as mulheres, possamos dar o melhor de cada um de nós, para quando lá na frente ser cobrado, eu não te dei uma passagem à Disney, mas eu te dei aquilo que eu pude te dar. Muita paz para todos.